A mensagem positiva desta terça-feira, dia 27 de julho de 2021, ela vem inspirada numa frase do romance de Machado de Assis, Dom Casmurro. A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre, por mais vontade que tenha de as infringir deslavadamente. Apesar da frase estar num contexto aí do romance de Machado de Assis, que narra a história em primeira pessoa, né, do protagonista Bento Santiago, que conheceu Capitu, ele está contando as peripécias dele, um advogado carioca. Aqui cabe, né, um comentário sobre essa frase especificamente. Eu pesquei essa frase só para dizer o seguinte, que nem sempre a gente concorda com tudo que está à nossa volta. Nem sempre as regras impostas pela sociedade é o mais correto. É o correto do ponto de vista politicamente correto, do ponto de vista de civilidade é o correto, mas muitas vezes algumas regras dá vontade de infringi-las, não é mesmo? Você pega, por exemplo, os tributos que nós, principalmente nós brasileiros, pagamos e não vemos o retorno desses tributos. Muitas vezes dá vontade de deixar de pagar esses tributos. Só que como cidadãos, a gente tem que cumprir as regras. E pode não ser de bom grado você deixar de pagar os tributos, que aí você pode ser penalizado, pagar altas taxas, enfim. E isso não é de hoje, isso vem lá de trás. Em todos os países tem lá os seus tributos que muita gente não gosta de pagar, ou pelo menos paga a contragosto. E já tivemos guerras, inclusive revoluções, por conta de tributos cobrados pelas coroas, pelos governos de diversos países. Regras de trânsito, algumas delas só existem no papel, porque ninguém cumpre, ninguém leva a sério. Leis e mais leis, diversas leis, existem, mas, porém, ninguém faz aquilo que está determinando no papel. Então, essa frase vem muito a calhar nos dias de hoje também. A vida é cheia de obrigações, a gente cumpre todas elas, por mais vontade que tenhas de infringir deslavadamente. Porque na maioria de nós, né, a maioria dos seres, nós temos as nossas convicções, as nossas verdades. Não que a sua verdade seja a verdade absoluta, aliás, não tem verdade absoluta, cada um enxerga a vida de uma maneira, mas quando se trata de seguir regras, seguir um protocolo dentro de um quadradinho, eu acho que o ser humano não nasceu para viver dentro de um quadradinho. Cada um age de uma maneira, cada um tem um pensamento, cada um respeita as suas próprias regras. Claro, se deixar todo mundo respeitar as suas próprias regras, vira uma bagunça total. Ninguém se entende, vira terra de ninguém. Não é isso que nós queremos para uma sociedade. Mas muitas vezes as regras impostas pela sociedade fazem com que a gente pague um imposto. Como eu disse, o exemplo foi só um exemplo do imposto, mas tem outras questões também que a gente tem que ser politicamente correto. Às vezes uma pessoa apunhala você pelas costas e você, perante a sociedade, tem que manter as aparências, aquele sorrisinho, aquele tapinha nas costas. Quantas e quantas vezes? Isso a gente vê muito na política. Muitos políticos só lembram do eleitor a cada 4 anos. E durante esses 4 anos, depois de 4 anos, depois de eleitos, caso eles sejam eleitos, querem que você mais se exploda, não é assim? Enfim, tá aí para você pensar hoje essa frase de Machado de Assis.